Né? Para quem não me conhece, meu nome é Heloísa Montserrat Barbosa, eu sou psicopedagoga e psicomotricista relacional e hoje a minha ideia é conversar com vocês um pouquinho a respeito do desenvolvimento motor das crianças e o processo de aprender, né? Essa ligação. E esse tema surgiu da semana passada, que a gente falou um pouquinho sobre tecnologia, né? E aí falamos da necessidade de também desenvolver e movimentar o corpo. Então, eu programei uma sequência de lives nesse tema, que hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento motor e alguns aspectos da aprendizagem. Nas próximas eu vou falar sobre, talvez hoje ainda, um pouquinho do desenvolvimento da inteligência e do desenvolvimento do brincar, né? Então, hoje vai ser uma breve introdução, né, a respeito dessa questão do desenvolvimento motor e aprendizagem, e para as próximas eu vou aprofundar nesse movimento, no brincar e no processo de aprender, para que a gente possa fazer uma ligação entre a psicomotricidade e a psicopedagogia. Tá bom? Muito bem. Então, o desenvolvimento motor, ele acontece a partir dos reflexos. Então, a criança nasce, né? Lá dentro da barriga ela já tem movimentos reflexos também, né? A criança nasce e desenvolve e tem alguns reflexos, né? Esses reflexos, eles podem ser de sobrevivência ou alguns reflexos que vão ser precursores de movimentos voluntários. Então, por exemplo, o sugar é um reflexo de sobrevivência. Quando você coloca a criança pequenininha, bebezinha em pé, sobre qualquer coisa, sem encostar, ela faz um movimento assim com a perninha, como se estivesse andando. Então, esse reflexo é um reflexo precursor do movimento voluntário de caminhar, né? Então, o nosso movimento inicia a partir desses reflexos. Existem vários reflexos que alguns são testados logo ao nascimento, alguns são percebidos logo em seguida, alguns são suprimidos aos 6 meses, aos 4 meses, até 1 ano existe essa supressão dos reflexos, tá? E depois o movimento começa a ser controlado, ser voluntário. E esse movimento voluntário, ainda no início, ele é bem rudimentar. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar fazer estímulos para que esse movimento rudimentar vá se aprimorando cada vez mais, né? Quando a gente tem esse envolvimento do estímulo, a gente vai promover a integração dos sistemas sensorial e motor, né? Então, a gente já começa a falar alguma coisa que tem relação, por exemplo, com o desenvolvimento da inteligência da psicologia genética trazido para nós por Piaget, né? Que ele traz que o início do desenvolvimento da inteligência é o nível sensório-motor, né? Então, para que a gente vá seguindo, né, nesse caminho, eu vou trazendo algumas questões nesse sentido para a gente conversar. Então, esse ambiente, ele precisa ser pleno de estímulos, o ambiente que a criança está, né, em qualquer momento, né, da sua vida, esse momento tem que ter muito estímulo. A gente precisa incentivar a criança a fazer os movimentos.
precisa incentivar a fazer esses movimentos. Ah, mas ela não anda direito. Ah, mas ela não come direito. Ah, mas ela não... Se eu colocar ela deitadinha, né? Porque quando a gente tem um bebezinho, né? Ou que a gente trabalha num berçário, a gente coloca os bebês de barriga para baixo. Né? Por que a gente coloca os bebês de barriga para baixo? Porque eles vão exercitar a musculatura do pescoço, das costas. Então, se a gente não promove esse movimento, a criança não desenvolve a potência, né, do músculo para conseguir seguir nos próximos processos do desenvolvimento. Então, a minha proposta aqui é falar do desenvolvimento motor e aprendizagem, mas da aprendizagem formal lá da escola, mas também esse processo do desenvolvimento motor é um processo de aprendizagem. Um processo de aprendizagem de aquisições e habilidades motoras. Né? Então, quando a gente começa a promover esses estímulos, a criança começa a galgar degraus a mais. Então, ela vai, a partir desse subir de degraus, né? A gente vai promovendo uma maturação neurológica. Essa maturação neurológica, ela vai acontecer se a gente tiver estímulo, se a gente estiver estimulando esse sujeito a partir de uma tarefa. Então, digamos que a tarefa seja colocar o bebezinho ali no chão, num edredom, enfim, e a tarefa dele é fazer esse exercício com o pescocinho e exercitar as costas. Ou a tarefa vem buscar um objeto, né? O sujeito vem arrastando buscar o objeto. Então, deve existir uma tarefa, um ambiente, estímulos e um sujeito. Com essas 4 questões, a gente vai promover essa maturação neurológica, tá? Então, enquanto a gente está fazendo essa estimulação, né, a gente vai perceber que o sujeito ele vai passar por algumas fases, né, da aquisição das habilidades motoras. Uma delas é a estabilidade, né? Então, existe a estabilidade, a locomoção e a manipulação. Então, esses 3 níveis, né, que a gente pode dizer níveis de desenvolvimento dos movimentos, né, um é pré-requisito do outro. Então, para eu conseguir manipular, eu preciso ter tido estabilidade, preciso ter conseguido me locomover, né? Então, a gente um é interdependente do outro, tá? Então, por exemplo, um bebê, ele vai aprender a controlar a cabeça e o pescoço, fazendo esses estímulos, porque não adianta a gente dizer assim, olha, por volta do 1º, 2º mês, até por volta do 5º mês, a criança já tem que controlar o pescoço. Mas se ele não teve estímulo para isso, ele não vai conseguir controlar o pescoço, né? Então, existem essas fases aproximadas, né? Então, o sujeito, por volta de tanto tempo, vai desenvolver determinada habilidade motora, né? E também não é assim, se não fez aos 2 meses, tem problema. Não, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu ritmo, e a gente vai ficar atento principalmente nessa estimulação, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai buscar perceber é esse controle do pescoço e do tronco, tá? Do pescoço, desculpe. Daí depois vem o controle do tronco. Quando a criança tem aproximadamente 2 meses, ela já consegue se ajeitar quando é pega no colo, né? Então, essas possibilidades, né,
ir fortalecendo as suas musculaturas e preparando a musculatura para as próximas, para os próximos níveis, né, do desenvolvimento das habilidades motoras. Isso é importante a gente ter atenção sempre. A criança levanta o pescoço, controla o pescoço, levanta o tronco do chão, né, de bruço. Então, no início ela levanta o pescoço, depois ela consegue levantar o peitinho do chão. Aí ela já está apta a arrastar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estimular, vai mostrar algo que ela gosta e vai promover esse arrastar. E quando a criança está fazendo esse desenvolvimento, né, vivendo essas ações, a gente está promovendo que eles desenvolvam o cérebro. O cérebro, ele tem neurônios, e os neurônios fazem sinapses. Quando a gente apresenta algum movimento novo, alguma coisa nova para a criança, vão fazendo-se outras sinapses das que já tinham. Então, quanto mais estímulo a gente der, quanto mais a gente puder promover essa movimentação da criança, mais possibilidades de sinapses a gente está promovendo naquela criança. Aí ela vai arrastar. Depois ela consegue arrastar e vai o quê? Ela vai segurar aquele objeto que a gente tem ali e incentivou ela a ir buscar, né? Ela vai segurar. E ela vai, num primeiro momento, ela vai segurar assim, né? Com a mãozinha assim. Depois ela vai aprender que ela pode usar o movimento de pinça. Então, ela vai pegar com a mãozinha inteira. Isso é processo. Então, a criança ela não vai pegar direto do jeitinho que a gente imagina, né? Quando a criança é bebezinha, um dos reflexos é o reflexo de preensão, né? Palmar. Então, ela pega, mas o dedão fica solto, né? Ela não tem esse movimento aqui. E aí, esse também é um dos reflexos que são precursores de movimentos voluntários, né? Então, ela vai aprender a segurar. Depois, lá por 1 ano e meio, mais ou menos, ela já consegue pegar e colocar em outro lugar. Ela pega, segura e solta. Porque no primeiro momento, quando ela é menorzinha, ela pega e joga, né? Quando eu não sei, eu acho que eu nunca contei para vocês isso. Eu também sou licenciada em educação física. Então, quando eu estava na faculdade, o meu professor de atletismo, ele falou assim, quando a criança começa a treinar o atletismo é quando ela está no carrinho jogando coisa no parque para os pais irem buscar, né? Então, ainda é só jogar. Nesse momento, ela está controlando o movimento. Ela pega, segura, prende e solta. É quando as crianças começam a brincar de encher, elas gostam de encher caixa, pega aquela caixa de Lego e vira, elas não brincam de montar, elas gostam de brincar de guardar, né? Ou uma garrafa PET, né? Encher de pedrinha. Então as crianças nessa idade, elas vão fazer muito isso, porque elas estão experimentando esse movimento. E quanto mais a gente puder proporcionar essas habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades, mais sinapses a gente vai ajudar a formar também, né? Então, sempre pensando nesse desenvolvimento motor, contribuindo com as sinapses do cérebro, tá? Então, a gente já vai chegar na aprendizagem formal, né? Muito bem. A criança arrastou, ela segura e solta, ela já tem lá, né, 1 ano, quando ela segura e solta, ela já tem por volta de 1 ano e meio, né? Talvez um pouquinho antes, às vezes, enfim. Então,
ela arrastou. Depois que a criança arrasta e que ela vai desenvolver tudo isso, né, durante o processo, ela vai sentar. Então, ela arrastou e senta. Quando ela senta, primeiro ela precisa sentar com apoio, né? Só que ela só vai conseguir sentar se ela teve um bom desenvolvimento do controle da cabeça e do pescoço, um bom desenvolvimento do controle do tronco, um bom desenvolvimento no controle dos músculos que fazem com que ela arraste. E aí ela consegue sentar lá por volta dos 4 meses com apoio. Né? E é tão engraçadinho, não sei se quem já teve filho ou quem trabalha com criança pequenininha dessa idade, a gente coloca no sofá ou encostadinha assim de vez em quando, aí de repente ela cai pro lado. Ainda não tem esse controle. E lá por volta dos 7 meses, ela já consegue sentar sem apoio. Né? Mas volto a dizer, ela vai conseguir fazer isso se tiver estímulo. Não adianta falar assim, não, mas como é que essa criança já tem 7 meses e não senta? Já tem 8 meses e não senta? Já tem 10 meses e não senta? Alguém, em alguma hora, em algum momento, estimulou essa criança para ela sentar? Alguém, em algum momento, estimulou essa criança para fazer alguma coisa? Porque, às vezes, vêm as crianças para nós no consultório que elas, tidas como, às vezes, com uma debilidade mental grave, enfim, mas só falta estímulo, só faltou estímulo. A gente começa a fazer estímulos corporais e a criança começa a se desenvolver. Então, a gente precisa ter bastante atenção nisso. A idade cronológica não quer dizer que ela tem que fazer determinada coisa. Se ela não tiver estímulo, ela não vai conseguir fazer mesmo. Tá? Aí ela senta, ela sem apoio, primeiro vai sem apoio, depois vai com apoio, e aí ela começa a engatinhar. Lá por volta do 6º, 7º, 8º mês, ela começa a engatinhar. Primeiro, esse engatinhar ele é mais rudimentar. Né? Assim como todos os movimentos que a criança faz até aprender a controlar exatamente o que ela está querendo fazer. Então, se vocês perceberem, crianças que aprendem a engatinhar, que logo aprenderam a engatinhar, elas engatinham colocando o membro superior e o membro inferior, os dois ao mesmo tempo para frente. Né? Então, eles engatinham com o braço, a mãozinha esquerda e a perninha esquerda vão para frente. Depois, a mãozinha direita e a perninha direita vão para frente. Então, esse é o primeiro movimento do engatinhar. E depois ela vai aprimorando e vai fazer invertido. Né? Então, vai mãozinha direita, perninha esquerda, mãozinha esquerda, perninha direita. E aí, a gente vai podendo perceber como é que está o desenvolvimento motor dessa criança. Então, se ela tá lá com uns 8, 9, 10 meses e ainda engatinha com o mesmo lado, vamos estimular para ver se ela consegue fazer o movimento mais elaborado. Se ela não, mesmo com estímulo, não conseguir, vamos investigar que pode ser que exista alguma dificuldade diferente do que só a realização do estímulo. Tá? Aí ela vai ficar em pé. Né? Então ela senta com apoio, sem apoio e fica em pé. Nos primeiros momentos que ela fica em pé, ela vai se segurando lá por 9, 10 meses, 11, ela vai se segurando até que ela consegue se soltar. Né? E aí, lá por volta de 1 ano e 2 meses, às vezes, né, tem crianças que andam antes, tem crianças que andam depois, né? E isso não tem uma fórmula, né? Assim, olha, se não fizesse isso nesse tempo, não, vamos estimular e ver, tá?
Aí existe um jeito, né, que a gente vê por aí, que parece que quanto mais rápido se desenvolve, é melhor. Então, digamos assim, a criança está arrastando e eu quero que meu filho ande logo. E eu super estimulo para que ele ande e ele não engatinhou. O fato dele não engatinhar não fez as sinapses necessárias para aquele momento. Então, ele não tem essas sinapses do momento do engatinhar. Ele andou direto, mas não tinha a estrutura muscular da região lombar, não estava bem firme, da região da perna, da região dos glúteos. Então, ele vai andar de uma forma que pode prejudicar fisicamente, porque a preparação, esse processo é uma preparação para ele chegar no ponto que ele vai, o auge, né? Que andar é o auge desse desenvolvimento, nesse pedacinho, né? É o arrastar, o engatinhar e o andar. Depois de andar, vai correr, enfim. Mas nesse primeiro momento da criança. E aí a gente, achando que está fazendo bem para a criança, a gente está prejudicando o desenvolvimento físico e o desenvolvimento neurológico, o desenvolvimento motor e o desenvolvimento da aprendizagem formal. Então, a falta dessa sinapse, de pular qualquer fase, né? A falta dessas sinapses, ela vai prejudicar na aprendizagem formal. Né? E aí a criança vai ter uma imaturidade neurológica e vai ter dificuldade para realizar conexões, pensamentos, porque ela não teve a oportunidade de ter realizado essas sinapses quando ela era pequenininha, né? Uma coisa que eu falo sempre que eu falo disso, que eu sei que ainda existe, mas que eu sempre que eu posso eu falo, que é o uso do andador, né, para essa fase de engatinhar e andar, entre arrastar e andar, né? O andador, primeiro, que ele é muito perigoso, né, porque tem rodinha, casa com escada, casa com degrau, tem altos índices de acidentes com andadores. Sei que já foram proibidos, mas ainda assim tem gente que fabrica e tem gente que compra, né? Primeiro, essa questão dos acidentes. Segundo, é a questão da postura. Então, a criança tá ali sentada num... Né, normalmente é um negocinho de, sei lá, pano ou um banquinho, e que a criança segura e vai andando e vai arrastando uma rodinha, né? Na maioria das vezes, ela é menor do que a distância do assento ao chão. E aí ela fica com a pontinha dos pés no chão e se empurra. E fica, como ela fica bastante tempo ali naquela posição, ela fica com a perninha torta e com os músculos da parte de trás da perna começam a encurtar, porque ela não faz esse movimento com o pezinho, ela fica só assim, e aí o músculo fica encurtado, e quando ela vai pisar com o pé inteiro, dói, e aí ela pisa na pontinha do pé. Então, crianças que andam pisando na pontinha do pé, que você percebe que elas correm na pontinha do pé, que andam na pontinha do pé, se não andaram de andador, né, e tem
pode ser que elas tenham um encurtamento em virtude de alguma outra coisa. Então, esse caminhar é importante a gente observar, né? Enquanto professor, psicopedagogo, psicomotricista, a gente observa essa relação porque é importante a gente pensar, né? Uma outra coisa com relação ao andador é a postura não só do músculo de trás da perna, mas a postura da própria perna, que fica, fica torta para fora. Então, eu penso que a gente precisa falar sobre isso, precisa discutir, né? Se tiver alguém aqui que tem opinião contrária à minha, pode falar para a gente conversar sobre isso, porque eu hoje não vejo nenhum benefício a respeito do andador. É algo que a criança tem a mobilidade, mas sem segurança. Outra coisa, ela não encontra o seu centro de gravidade. Ela não aprende onde é o centro de gravidade. Então, ela pode andar muito depois do que normalmente a criança pequena começa a andar, porque ela não treinou encontrar esse centro de gravidade. Então, aí ela pode ficar nesse movimento e cair muito mais vezes, né? A Simone diz assim, é um pecado mesmo, também sou contra o andador. O mesmo limita muito a criança. Limita nesse sentido também, né? Limita no sentido de que ele perde de ter aprendizagens com o próprio corpo, perceber o próprio corpo. Ele perde, né? Então, eu não podia deixar de falar isso para vocês, que é um assunto que eu falo sempre que eu toco nesse tema, né? Então, todas essas etapas do desenvolvimento motor, todas elas são importantes. Todas elas permitem a construção das conexões neurológicas, a formação das sinapses, a formação das possibilidades de pensar, de entender, né? Todas elas fazem esse processo, né? A Simone diz assim também, ao contrário das crianças que estão no chão explorando tudo à sua volta. Então, quanto mais no chão a criança puder estar, mais ela vai conhecer o seu corpo. E conhecendo o seu próprio corpo, ela vai poder entender as questões espaciais, as questões temporais, as questões de lateralidade, de ritmo, que também são essenciais para esse processo de aquisição da aprendizagem formal, né? Uma outra coisa que eu penso que é bastante importante a gente falar é que esse processo desse desenvolvimento motor, que a criança vai adquirir essas habilidades motoras durante esse período, né? Depois que ela começa a andar, as habilidades elas vão se aperfeiçoando, elas vão ficando mais complicadas. Então, primeiro quando ela começa a andar, ela anda da forma como eu falei, que a perninha fica, quando fica do andador, né? Parecendo um pinguinzinho, assim, com o pezinho para fora e o joelhinho também. Se ela exercita isso, se ela pratica o caminhar, o pezinho vai indo para o lugar certo e a perna também, né? E aí, esse movimento, né, vai ficando cada vez mais específico, e aí a criança começa a correr, a criança começa a saltar, a criança ela começa a adquirir aprender, brinca de se esconder, né, de subir, né, sobe em árvore, sobe em muro, aí ela vai começar a
executar movimentos mais complexos. Quando ela executa esses movimentos mais complexos, ela está desenvolvendo a coordenação motora ampla, né? Que na psicomotricidade a gente fala praxia ampla, né? Às vezes eu trabalho dou aula para pedagogia e às vezes os alunos nunca tinham ouvido falar, né, dessa palavra, então por isso que eu estou trazendo ela aqui para vocês. Então, coordenação motora ampla e praxia ampla traz o mesmo conceito, né? Então ela vai desenvolvendo essa praxia ampla, ela vai desenvolvendo vários outros aspectos psicomotores. Quando ela desenvolve esses aspectos psicomotores, ela está apta. Eu tô separando como uma maneira didática, tá? Mas esses desenvolvimentos acontecem concomitantes. Mas aí ela está apta a trabalhar com a coordenação motora fina ou com a praxia fina. Então, uma criança que não se movimenta, que não sobe e desce, que não corre, que não brinca de se esconder, a apreensão do lápis, ela vai ter mais dificuldade. Então, a praxia fina, né, ela acontece de uma forma condicional. A ampla é pré-requisito para a fina acontecer. Então, se eu tô cobrando letra bonita da criança de 10 anos, mas tem 10 anos, já deve ter uma letra bonita, já tem que ter o controle, tá? Foi estimulado, brinca, tem uma boa consciência corporal, um bom esquema corporal, tem oportunidade de se movimentar. Não adianta eu ficar exigindo caligrafia para essa criança. Tem que brincar. Ela tem que fazer movimentos amplos. Subir aquelas casinhas de parquinho de praça, às vezes em escola tem, né? Que tem uma casinha lá em cima, às vezes em clube. Subir, descer aquilo. Criança de 10 anos já gosta de outros desafios, né? Tipo parede de escalada. Fazer movimentos amplos. Isso vai ajudar a aprimorar a coordenação motora fina. Então, é o que eu falei, acho que 1 ou 2 lives atrás, que não adianta a gente ficar no sintoma, na caligrafia ruim. A gente tem que ir na causa. Qual que é a causa dessa caligrafia? Isso a gente vai saber fazendo uma avaliação, né? Tanto psicopedagógica quanto psicomotora. E vai sabendo da história do sujeito e vai, a partir disso, vai levantar a hipótese. Então, se essa hipótese, se a caligrafia, por exemplo, melhorar depois que a criança começar a usar mais o corpo, conhecer mais seu corpo, a nossa hipótese vai estar confirmada, né? Que era a questão da dificuldade da consciência corporal e da construção do esquema corporal, né? Quando a criança corre, pula, cai, levanta, cair é importantíssimo, né? Então, mas eu não vou deixar meu filho subir ali porque ele vai cair. Ele vai cair. Vai ser na tua frente, vai ser atrás de você, vai ser pequeno, vai ser grande. Se ele não cai pequeno, quando ele cair de uma outra forma, quando ele for adulto, ele não vai saber lidar. Então, isso também é aprendizagem. Então, eu trabalhei numa escola que as crianças no intervalo, era uma grama, era areia, elas não podiam tirar o sapato. Elas tinham que ficar impecáveis, elas não podiam brincar, eram durinhas.
né? Eu falava, gente, deixa essas crianças brincar. Não, no final do dia os pais querem que as crianças estejam limpinhas. Então, criança precisa brincar, criança precisa se movimentar, precisa cair, ralar joelho, né? Tem uma música que fala do joelho ralado, né? É isso mesmo, tem que ralar, porque são as experiências da vida, né? São as frustrações que a vida traz. E quanto mais a gente, enquanto pais ou professores, ou psicopedagogos, ou psicomotricistas, ou qualquer profissional, quanto mais a gente fechar essas crianças numa redoma, menos a gente vai estar contribuindo para o desenvolvimento delas. Cognitivo, afetivo, emocional, social, psicomotor. Porque a gente acha que a gente está ajudando, mas a gente não está ajudando. Então, a criança fazendo tudo isso, ela vai aprender a se arriscar. Ela vai aprender a se posicionar. Ela vai aprender a cooperar. Ela vai aprender a competir. Olha quantas aprendizagens o movimento corporal pode produzir. Então, quando a gente está... por exemplo, brincando de pega-pega, né? Às vezes tem uma criança que é aquela que não quer ser a mãe, não, fica lá no cantinho, não quer brincar, né? Pode ser por uma questão afetiva, pode ser uma questão de não pertencimento do grupo, né? Nós, enquanto profissionais, vamos fazendo as intervenções até que essa criança entre e conheça as suas capacidades e as suas potências. Então, às vezes a criança não vai por medo, porque ela não conhece, ou porque ela ela tem um movimento de cumprir a expectativa que ela acha que o outro tem dela. E aí ela prefere não fazer, para não fazer errado. Então, movimentar-se corporalmente traz diversas aprendizagens, né? Diversas possibilidades de aquisição de conhecimento, né? No livro da Epistemologia Convergente do Jorge Visca, ele traz uma questão do desenvolvimento da aprendizagem, né, em 4 níveis. Em relação com esses níveis que eu falei do desenvolvimento do arrastar, do sentar, engatinhar e andar, né? Então, ele traz a protoaprendizagem primeiro, né? Ele traz a protoaprendizagem, que é o primeiro nível, que é quando a criança está ali e a única pessoa que ela se relaciona é a mãe ou aquela pessoa que faz a função materna, né? E esse vai ser o primeiro contato de aprendizagens que ela vai ter. Essa mãe ou essa pessoa que faz a função materna, ela vai começar a apresentar, e também é a mesma história, né, de dividir por questão didática, né, mas ela vai apresentar esse bebê para o grupo familiar. E aí, esse grupo familiar vai ajudar essa criança a desenvolver o segundo nível de aprendizagem, que é a deuteroaprendizagem, né? Então, aí ela vai começar ela vai ter contato com objetos inanimados, com objetos animados, com pessoas. Ela vai começar a ver um mundo um pouquinho restrito ainda, mas é diferente daquele mundo que era ela e a mãe só, ou a pessoa que faz a função materna, né? A partir dessa convivência no grupo familiar, ela vai sendo levada para outros lugares, né? Para praça, para cinema, parque, e aí ela vai fazendo as aprendizagens assistemáticas, que são aquelas que acontecem fora da escola,
né? Então, ela vai aprender a apreciar obras de arte, ela vai aprender que o passarinho amarelo mora não sei aonde, que o jacaré tá lá no rio, enfim, ela vai aprendendo coisas que não fazem parte do conteúdo escolar específico. E quando, né, teoricamente, ela chega em idade escolar, ela vai para aprendizagem sistemática, né, que é o 4º nível de aprendizagem. Então, isso tudo vai acontecendo, né? Então, a protoaprendizagem, ela bebezinha, deuteroaprendizagem, ela vai maiorzinha, aí no 3º nível, ela já, é claro, ela já saiu de casa quando ela era bebezinha, né? Mas ela vai começar a aprender, mostrar essas aprendizagens lá pelos, sei lá, 4, 5 anos, que ela consegue absorver melhor, né? E vai chegar na aprendizagem sistemática no nível escolar, né? Quando ela estiver na escola. E não é à toa que antes, né? Eu na minha época, né, a primeira série, a gente entrava com 7 anos para aprender a ler e a escrever com 7 anos. Depois de ter vivido tudo isso corporalmente, né? Na pré-escola também, né? Não só em casa, mas também ia na pré-escola. Mas 7 anos. E existem pesquisas que trazem que o cérebro, antes dos 6 anos e meio, não está preparado para aprender a ler e a escrever. Ele está imaturo ainda. E hoje a gente vê escolas ensinando caligrafia em apostila para criança de 3 anos. Letra cursiva. Eu conheço. Tenho testemunho de lugares assim. Então, quer dizer, a criança, ela não tem estrutura neurológica para ter esse tipo de aprendizagem. Ela precisa correr, cair, levantar, pular, saltitar, né? Ela precisa movimentar esse corpo. Ela precisa ser esse corpo, ela precisa conhecer esse corpo, para depois ela aprender a escrever, a ler, né? Ela precisa desenvolver esses aspectos. Isso me deixa um pouco indignada, sabe? Porque quanto mais as crianças puderem, principalmente as que estão na escola, né, que é um lugar que teoricamente as pessoas que estão ali estudaram para isso, né, precisam viver esse corpo antes de aprender a ler e a escrever. Então, a criança de 3 anos que vai lá para o parque, vai correr, vai brincar, vai cair, vai levantar, ela também pode fazer trabalhos de coordenação motora fina ou apraxia fina. A gente não vai fazer primeiro uma coisa, depois a outra, mas a ampla, ela é pré-requisito para a fina. Então, a gente vai brincar de apertar grampo, de colocar roupinha não sei aonde, né? A gente vai organizar, brincar com argila, né? Então, mexer na argila, a gente vai sentir, a criança vai sentir a textura da argila, ela vai sentir o peso da argila. A minha avó, ela era ceramista, né? E eu aprendi com ela que para a gente modelar com a argila, a gente precisa primeiro jogar a argila numa superfície limpa para tirar o ar. Então, as crianças adoram essa parte, porque elas têm que jogar com toda a força na mesa limpa.
né? Aí tira e joga de novo, e pega e joga de novo, e aí vai experimentando, vai fazendo bolinha, vai fazendo tripinha, vai mexendo, né? Então, aliar, né, essa possibilidade de desenvolver a coordenação motora ampla junto com a coordenação motora fina, né, vai agregar a esse sujeito e vai contribuir para as ligações sinápticas que vão acontecer durante esse processo. A Michele pergunta o que a psicomotricidade pode ajudar crianças com TDAH. Olha, tem várias linhas da psicomotricidade, né? A que eu conheço mais profundamente é a psicomotricidade relacional. Então, na psicomotricidade relacional, a criança ela vai brincar de forma espontânea e vai desenvolvendo as questões que estão, às vezes escondidas, às vezes aparecem, mas que estão internas. Então, essa criança com TDAH, ela precisa de movimento, ela precisa de espaço. Então, no caso da psicomotricidade relacional, pode contribuir sim, porque vai ser um espaço livre, protegido, e que ela vai poder brincar com esse olhar desse psicomotricista relacional que vai fazer as intervenções necessárias para que ele se adeque ao ambiente, né? Normalmente essas sessões são feitas em grupo, mas também existem sessões individuais, né? Então, no caso da psicomotricidade relacional, eu posso te afirmar que ela pode contribuir sim com crianças com essa dificuldade. Agora, a psicomotricidade, também existe a psicomotricidade aquática, que a água também pode fazer esse papel de contenção, né? Existe a psicomotricidade Raman, né? A Raman ela é um pouquinho mais estruturada, então talvez para essa criança não seja ideal. O que tem que buscar qual é a linha da psicomotricidade que pode trabalhar e fazer com que essa criança não fique no quadradinho, mas que ela possa se expressar e aprender a lidar com essa tensão interna que ela tem, né? Muito bem, que mais que eu quero falar com vocês? Então, assim, a ideia é a gente pensar nesse desenvolvimento motor desde o nascimento, que ele vai promovendo lógicas, sinapses, que vão se transformando em movimentos voluntários, que vão sendo aprimorados e que vão sendo cada vez mais elaborados para fazer conexões cada vez mais intensas, né? Então, aos 7 anos, por volta dos 7 anos, essas conexões estão no auge e é a hora que a criança, a princípio, está preparada para esse processo. Porém, às vezes, né, não é exatamente naquela idade, né? Então, a gente tem que ter isso também na cabeça. Que não é porque ela tem 8 anos e não consegue ainda escrever, ou escreve espelhado, ou escreve, ou não consegue ler, né? Então, a gente tem que analisar como é que foi o desenvolvimento dessa criança até aqui, né? Como foi o desenvolvimento dela? Ela recebeu todos os estímulos possíveis ou ela teve restrição de estímulo? E aí, a partir disso, a gente vai fazendo as intervenções para encontrar a forma ideal de a gente trabalhar com essa criança, seja na escola, seja em casa, seja no consultório, tá? Porque, assim, a minha ideia, o meu recado que eu queria deixar com vocês hoje
é assim, estimulem corporalmente o máximo possível, porque a partir desse estímulo corporal, a cognição ela vai acontecer, né? Porque eu trouxe nesse começo o desenvolvimento motor, né? Mas lá no ano de 1910, mais ou menos, Ernest Dupré, que era um psiquiatra, um médico, ele começou a perceber que o movimento tinha relação com a aprendizagem, que podia ter relação com a aprendizagem, com o intelecto, né? E aí que esses estudos foram crescendo, né? E lá por 1960, 1970, que foram aparecendo as possibilidades da psicomotricidade ter relação com a questão afetiva. E aí trazendo as questões afetivas com relação à aprendizagem também. Né? Então, são movimentos que se complementam no meu ponto de vista, né? A psicopedagogia e a psicomotricidade, e o movimento e a brincadeira, né? Se complementam porque tudo faz parte desse processo de aquisição de conhecimento, né? Estamos acabando o nosso tempo, né? Eu acabei de olhar aqui, falta pouquinho, né? Mas eu queria, nesse momento aqui, agradecer todo mundo que esteve aqui, os posicionamentos de vocês, né? Acho que essa conversa eu acho que é importante para agregar, né, na condução da fala, né? E a minha intenção para as próximas é aprofundar um pouquinho mais nessas questões da brincadeira, né? A Rô tá falando aqui que o Steiner já estudava e falava sobre isso em 1890. Nossa, é verdade. Então, eu que agradeço, Simone. A entrevista histórica, a entrevista histórica, que a Laura pediu para falar um pouquinho da entrevista histórica, né? Quando a gente está num processo de avaliação psicopedagógica, a gente consegue esses dados, né, na entrevista histórica, porque a gente fez todo um processo de observação desse sujeito, né, nos diagnósticos. E aí a gente, na entrevista histórica, durante esse processo, a gente levantou algumas hipóteses. E na entrevista histórica, a gente tira mais alguns dados dessa criança para poder realizar um plano um projeto de intervenção para poder contribuir com essa criança ao máximo que a gente puder, né? Nossa, tem muita gente falando aqui. Deixa eu ver. Não sei se era isso, Laura. Falei tudo? Ah, que bom. A Anice. Precisamos entender do sujeito para entender a sua... Não sei, pulou. Deixa eu voltar aqui um negócio. Aqui. Legal. No desenvolvimento global. Legal, isso mesmo, Nice. Então, gente, quanto mais a gente conhece, né, essas crianças, essas pessoas que trabalham com a gente, que a gente vai contribuir com o desenvolvimento delas, quanto mais a gente as conhece, mais a gente consegue contribuir com o processo de aprender deles, né? Então, eu acho 1 hora pouco, né, pra gente falar sobre esses assuntos, mas vamos seguindo, vai ficar um gostinho de quero mais, e aí a gente nas próximas conversa um pouquinho mais mais aprofundado sobre esses assuntos.
tá bom? Agradeço todo mundo, um beijo. Obrigada por terem ficado até agora aqui comigo. Até a próxima, até semana que vem. Espero todo mundo aqui, hein? Convidem os amigos se vocês gostaram e se não gostaram, convidem os inimigos. Tchau, Rô. Eu que agradeço, Simone. Boa noite. Até, Rô.